Então, boa tarde a todos. É com grande satisfação que estamos realizando hoje a nossa terceira atividade do ciclo de desenvolvimento profissional 2022, Retorno Presencial, Novos Desafios. A primeira atividade foi a palestra com a professora Terezinha Rios na acolhida docente e encontro de formação pedagógica, realizada no dia 4 de maio. A segunda atividade foi com o professor José Armando Valente sobre Blended Learning e as mudanças no ensino superior, no dia 11 de maio. Convidamos todos para o nosso próximo encontro no dia 25 de maio, que será das 17 às 19 horas, com o professor Fábio Carmona, com a temática Potencialidade da sala de aula invertida no retorno presencial das aulas. Na atividade de hoje, teremos a palestra Saúde Mental e Aprendizagem de Universitários após 2 anos de pandemia. O que saber e fazer? Será ministrada pela professora Rochelle Paz Fonseca. Agradecemos à professora Rochelle pelo aceite ao nosso convite e pela disponibilidade de estar conosco, compartilhando seus conhecimentos. Agradecemos e valorizamos a presença e a participação de todos e pedimos, então, que no chat assinem, né, o registro da sua presença. Informamos que estamos sem intérprete de Libras, uma vez que este é um evento com inscrições prévias e não foi registrada essa necessidade nas inscrições. Sobre a dinâmica, então, da atividade. Após a exposição da professora, iremos organizar os blocos de perguntas. Então, a professora fará a exposição, vocês podem ir colocando as suas perguntas, a gente já vai coletando, mas aí, ao final da fala da professora, a gente vai abrir, né, para perguntas, daí vocês podem usar o ícone ali de levantar a mão ou fazer a pergunta pelo chat. Então, apresento a nossa palestrante, deixando à vontade para complementar, se assim desejar. A professora Rochelle Paz Fonseca é titular do curso de Psicologia e do programa de pós-graduação em Psicologia, área de concentração, cognição humana, Escola de Ciências da Vida e da Saúde, da PUC-RS. Pesquisadora, bolsista, produtividade, CNPq, nível 1C. Então, professora, a fala é sua. Muito obrigada, Aline, querida. Eu agradeço demais, como eu falava antes, né, o convite da Universidade Federal do Pampa. É sempre uma honra, né, poder falar, e apesar de eu já ter dado mais de 1000 palestras na minha vida, eu nunca tive a chance de dar palestra para os meus pares sobre um dos meus temas de pesquisa que pudesse ser aplicado no cotidiano dos meus pares. Então, realmente, eu estou muito, muito contente, tá? Apesar das atribulações que nós, professores universitários, temos, sempre que a gente tem a chance de executar mais uma atividade com motivação, isso faz diferença na vida da gente, tá? Eu poderia ter preparado 1000 slides, gente, mas diferente da Aline, que foi muito formal no seu discurso, eu sou uma pessoa conhecida pela informalidade. Dessas mais de 1000 palestras, eu só consegui ser 2 vezes bem formal, que foi uma na Universidade de Montreal, que me exigiram formalidade, e uma num congresso internacional de saúde mental na Grécia, que também me exigiram formalidade. Tirando isso, essa sou eu, informal, jeito de ser. Eu acho que nós temos que fazer o seguinte mapeamento, tá, gente? Eu tenho acompanhado desde 2020 todos os artigos científicos sobre impactos na saúde mental, no desenvolvimento, na aprendizagem e motivações diversas de crianças da pré-escola ao ensino universitário, porque a minha linha de pesquisa é neuropsicologia escolar, é neuropsicologia da aprendizagem, hoje é a minha principal linha. Bom, apesar de nós sabermos que o impacto foi muito maior nas crianças e nos adolescentes, por eles terem menos desenvolvimento cerebral, menos percurso de vida vivido, menos bagagem, menos mala, né, de bolinhas para lidar, com todas rodando ao mesmo tempo, nós também temos inúmeras evidências, mais de 30 artigos em países desenvolvidos e subdesenvolvidos,
mostrando impactos diversos na saúde mental, na aprendizagem, na motivação para a aprendizagem de estudantes universitários, em vários cursos. Nutrição, enfermagem, medicina, na própria psicologia, em vários setores de residência, né? Poucos estudos encontraram neutralidade. O que é neutralidade? Negative findings, né? Então, não encontraram diferenças. Antes eles tinham ansiedade de 15%, se manteve 15% de ansiedade, tá? Então, esse cluster, esse subgrupo de alunos, né, de estudantes universitários que não tiveram dificuldades, inveja multicolor deles. Porque eu, não sei vocês, eu também tive muitas dificuldades na pandemia, né? Eu sou mãe de 2 crianças pequenas, a Vicky hoje com 7 anos e meio e o Henrique hoje com quase 5, né? A primeira, nós ficamos ali 3 semanas, a PUC ficou sem aula nenhuma até a gente se regularizar, né? Na emergência com aulas online. E nessas 3 semanas, eu não sei quais recursos vocês utilizaram. Eu vi todos os filmes de final de mundo que podia ver, para ver se eu descobria alguma estratégia diferente, né? Então, vi Contágio, vi Guerra Z, vi tudo que vocês podem ver. O que eu mais gostei foi um com Brad Pitt, que recomendo para vocês, tá? Tirando isso, a primeira aula que eu dei para graduação, a minha filha, que é maior, né? Na época, com 5 anos, senta no meu colo, começa a enrolar o meu cabelo com um dedo, no outro dedo a tirar tatu do nariz. E eu, devagarinho, assim, falando para os alunos, tentando, né, baixar a mão dela. Porque, puxa, gente, por mais que a gente saiba que toda criança tira tatu do nariz, com raríssimas exceções, eu me senti constrangida. Era uma intimidade dentro da... Já estava dando aula dentro da minha casa, né? Tá, essa foi a primeira aula da graduação, eu disse, não é a primeira, vou conversar com as crianças, os alunos acharam o máximo, né? Tipo, caras da universidade, eles estavam vendo os professores na sua vida íntima, certo? Máximo na hora, né? Fora das câmeras, eles relatavam todo o terror que eles estavam passando. Primeira aula do mestrado e do doutorado, não sei quantos de vocês são pesquisadores além da graduação, né? Eu tinha que dar sobre como escrever artigo científico, entregar o TCC, corrigir o TCC, mandar artigo científico para a revista, responder ao parecer. O Henrique, que era o meu caçula, com 3 anos, antes de dar a aula, eu estava dançando com eles para ver se gastava energia, né? As escolas fechadas. E nós escutamos Borboletinha, músicas da Galinha Pintadinha, YouTube for Babies, escutamos tudo. Bom, gente, em 1h30 de aula online síncrona, o meu filho cantou todas as músicas do repertório infantil que vocês podem imaginar com a palavra bunda. Eu dando aula e ele, bunda, 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 e eu tentando, filho, fazia assim, pedir licença, filho, por favor, a mamãe tem que dar aula. É o trabalho da mamãe, a mamãe não vai pagar as contas no final do mês. Se eu não der aula, nada. Ele seguiu. E eu tendo que fazer aquele exercício de atenção focalizada e de segurar a raiva, porque a gente é humana, né? Bom, nisso tudo, os alunos acharam o máximo que apareciam os gatinhos nas câmeras, os vídeos que os professores fizeram com fique em casa, resiliência, flexibilidade, estamos juntos, mas eu perdi as contas da quantidade de mensagens, inbox via plataforma, e-mail e WhatsApp, que muitos de nós acabamos passando para tentar trazer essa sensação de proximidade, né, que também nos sobrecarregou, dizendo, professora, eu não estou conseguindo prestar atenção nas aulas. É muito conteúdo para vídeo. Não estou conseguindo ler nenhum texto, tá? Daí, aqui eu faço uma parada. Essas queixas já existiam em 2019, que foi o ano mais feliz das nossas vidas, e não nos avisaram, senão a gente tinha feito todas as dívidas do mundo, viajado pelo mundo afora, porque íamos quase parar por 2 anos, né? Daí, gente, que as queixas já existiam, por quê? Tá? Eu tenho 22 anos de formada, certo? Quando eu me formei em 2000, entrei na universidade em 96, na Federal do Rio Grande do Sul, não tinha essa coisa de professor dar tudo mastigado para nós. Credo! Não tinha pastinha no Xerox, né? Não tinha nada online para tu buscar de repositório.
e tu tinha que ir por ti. Os professores davam algumas dicas e era isso. Então, nós tínhamos uma estratégia muito autônoma de fazer dar certo a aprendizagem universitária. Tá? Eu comecei a dar aula em 2003. Tá? Comecei a dar aula em especializações e depois eu já assumi a posição na graduação e no pós em 2007. Eu me apavorei com a mudança de ano a ano que ia acontecendo, né? Então, os alunos querendo tudo mastigado. Professora, não achei o texto tal na pasta. Não achei o livro tal na biblioteca. Não achavam nada, queriam tudo mastigado. Até virem os pedidos. Professora, nós queremos um roteiro, porque o professor tal fez um roteiro para nós de perguntas e respostas. O professor fazia as perguntas, dava as respostas. E as provas seriam baseadas naquelas perguntas e respostas. Então, cada vez mais nós recebemos alunos menos autônomos. Tá? E daí aqui eu entro, isso antes da pandemia, daqui eu entro com um princípio que eu pesquiso muito, da neuroplasticidade cerebral, das neurociências e da neuropsicologia, que é a minha área de atuação na clínica, na pesquisa e na docência, tá? A neuropsicologia, a gente é uma das áreas mais aplicadas das neurociências e mostra como que o cérebro, que vem parcialmente pré-programado para a gente ter algumas funções, né, algumas atividades executadas, ele vai se moldando com o que a gente vai tendo de experiência na vida. Então, é muito mais a vida modelando o cérebro do que o cérebro modelando a vida, tá? Um dos princípios é o princípio da economia cognitiva. Não sei se vocês já ouviram falar. O que é economia cognitiva, tá? O bebê nasce. Ai, muito obrigada, Cláudia e Rita, na primeira tela, quem tá com a câmera aberta. Porque uma das coisas que eu tenho estresse pós-traumático, espero sim que vocês sintam culpa quem tá com a câmera fechada, tá? É de câmera fechada. Eu não suporto mais dar aula para ninguém. Eu não aceito mais dar aula para ninguém. Inclusive, eu já faço um exercício agora de reforço com vocês. Com câmeras predominantemente fechadas, eu vou acabar muito mais cedo. Se é o que vocês querem, tamo junto. Porque a minha motivação diminui, tá? Não tem como. É humano isso. É humano, tá? E essa atividade que eu tô fazendo é totalmente voluntária. Pela motivação em ajudar os pares e também aprender com esse momento, com as dúvidas de vocês. Então, simbora. O que é economia cognitiva, tá? A economia cognitiva é o cérebro do bebê ou adulto só vai se desenvolver, só vai conseguir ter uma estratégia se ele for solicitado a. Se ele receber uma comunicação interna, tá? Ó, tá tendo demanda do ambiente. Então, Rochelle, tu tem que aprender a ler e escrever agora. A maior parte dos teus colegas no primeiro e no segundo ano do ensino fundamental estão lendo e escrevendo. A professora está te ajudando, se tu não te esforçar agora, tu vai ficar para trás. Tá? Bebê. O bebê só fica no colo dos pais ou só fica no carrinho. Provavelmente ele vai aprender a caminhar, engatinhar mais tarde. Porque o cérebro dele está sendo informado do seguinte, ó, estão fazendo essa função por ti, carinha. Então, tu não precisa aprender a caminhar, tá? Porque alguém está caminhando por ti e tu tá ali economizando energia mental. A mesma coisa o atraso de fala nas crianças. Muito obrigada, Fábio, César, Aline, por terem se compadecido da minha queixa, tá? Mas que tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje, tá? Então, gente, a criança só vai falar se ela tiver demanda, se ela tiver necessidade de sobreviver com a fala. Tá? Então, se eu quero água, eu sou uma criancinha, um bebê, eu quero água, e eu faço e a mãe me dá bolacha na mão, me dá água, me dá teta, e ainda me dá um brinquedo, eu vou lá e pego água. Eu demonstro que eu sei o que eu quero, mas que eu não preciso falar, porque alguém está me trazendo o que eu quero. A fala, ela cumpre um objetivo. Vamos agora transpor isso para o ensino universitário, tá? Nós recebemos adultos jovens, na sua maioria, embora a gente tenha cada vez turmas mais mistas, né? Pessoas refazendo cursos, etc., que estão, segundo a Organização Mundial da Saúde, que está revisando, né? Na verdade, talvez sejam adolescentes ainda, tá? Essa geração de adolescentes é fruto, a de 2019 que eu tô falando, a de 2015 a 2019, de uma geração de crianças que o slogan era para os pais, né? Façam seus filhos felizes. O que era fazer seus filhos felizes? Era dar tudo que a criança queria. Era conversar um monte com a criança, quase dar uma palestra para a criança, para ela entender ou não. Então, acabou aquela história de não porque não e sim porque sim.
e a criança se regulava sob motivação. Se ela não estava sentindo prazer, ela não fazia. Tá? Então, nós recebemos a maioria, gente. Óbvio que há várias exceções. A maioria dos adultos jovens, ali no final da adolescência, início da adultez jovem, é fruto dessa geração de crianças baseada numa gratificação imediata. Tá? Então, tudo que era muito esforçoso, com esforço mental, não tinha por que eu fazer. Tá? Daí chega a pandemia. Tá? Já tinham estudos mostrando que há 40 anos as gerações de filhos diminui sua inteligência, diminui o coeficiente de inteligência, o QI, com relação aos seus pais e às suas avós. Até 40 anos atrás, todas as gerações futuras ultrapassavam, tinham mais inteligência do que seus antepassados. Há precisamente 40 anos, os filhos têm menos QI que seus pais, que têm menos QI que seus avós, que têm menos QI que seus bisavós. Tá? Então, nós já vínhamos com pouca reserva, que é um outro conceito, tá? A reserva cognitiva é tudo que a gente tem sobrando de atenção, de memórias, de linguagem, de escrita, de habilidade de calcular, para quando houver um aumento de demanda. Então, aumentou a demanda. É uma semana de provas, ou eu dormi mal, ou eu tô gripado, que nem a Aline falou que tá à base de antibiótico. Eu me entupi aqui de spray, porque eu tô toda rinitenta também, com o tempo louco, né? Imaginem uma pandemia, tá? Que era algo que outros países, gente, já tinha alguma experiência parecida. Outras pandemias locais, tá? Muitas nevascas, eventos da natureza, catástrofes. Nós tivemos muito pouca experiência disso no Brasil. E já, sabidamente, nós somos a posição 57 em educação básica. Tá? Já éramos em 2018, a posição 57 em educação básica. Os alunos chegam para educação superior, para ensino superior, com esse background da posição de 57. Há exceções, é claro, eu não sei como é que está o método de vocês de seleção, estava em 2019, mas cada vez o método tem que ser mais afrouxado para a gente ter alunos, tá? Essa é quase que a regra geral. Então, gente, quando chega a pandemia, obviamente, o primeiro abalo, isso é um escalonamento feito pela literatura, tá? O primeiro abalo foi em saúde mental. Aumento drástico de 20 a 66% de scores, indícios, sinais de depressão, ansiedade e estresse, desmotivação, associados a aumento de peso, a diminuição de movimentação, isso vai menos oxigênio para o cérebro, tá? E a depressão muito embasada em uma redução de objetivos, porque a gente perdeu aquele controle de planejamento que se tinha, né? Então a gente começou a não saber muito o que esperar do dia de amanhã. Bom, primeiro ano, tudo online. Há muitos estudos mostrando que a maioria dos alunos se prejudicou com o ensino online. Por quê? Olhem eu aqui. Eu tenho agora 6 câmeras abertas na minha tela, que o resto eu não consigo passar, tá? Eu estou enxergando a Angélica, a Aline, a Rita de Cássia, o César, a Fábio e a Maureen. É quem eu estou enxergando. Certo? Então, eu tenho que dividir a atenção, porque eu pedi. Eu podia estar quieta no meu canto, mas eu gosto do calor humano, mesmo que seja virtual. Eu tenho que dividir a minha atenção entre 6 telas. Tá? O computador tem muito mais distração. Se eu quiser, vai me dar esforço, mas eu abro o meu WhatsApp web aqui e respondo mensagem enquanto eu tô falando com vocês. Vou morrer de enxaqueca depois antes de dormir, mas eu faço. Tá? Imaginem um aluno que podia fechar câmera a hora que quisesse, tá? O que ele não fez? Bom, o meu mentor do Canadá, que foi meu co-orientador de doutorado, depois orientador de pós-doutorado, o filho dele ganhou um campeonato de jogos digitais durante a aula. Ele ficou sabendo porque o nome foi anunciado na rádio local. Os meus pacientes universitários e os de escola, os adolescentes, criaram mecanismos, quem é da TI aí, depois me ajuda, que eles criaram um vídeo deles na cadeira em diferentes posições, com cara de prestando atenção, deixando rodando e eles jogando por trás. Tá?
Então, é óbvio, o ambiente virtual, quanto mais jovem a pessoa, mais estimulante é para tu fazer outras coisas, tá? E a gente sabe, gente, colar. Se fazendo prova presencial as criaturas já colavam, imaginem online. Né? Eu tive felicidade, as minhas turmas não colaram. Não tinha. Eu fiz comparação, usei aqueles softwares todos, mas é óbvio que ficou tudo com consulta. Tá? Então, a gente teve aumento de alteração de saúde mental, não esquecendo que as mulheres foram mais prejudicadas, tá, gente? O aumento triplicou nas universitárias e nas professoras universitárias, inclusive com maior percentual de pensamentos de suicídio e de tentativas efetivas de suicídio. Tá? Principalmente para as mulheres com filhos que estavam fora da escola. Bom, pensando nisso, o que aconteceu com as nossas estratégias? Nós diminuímos a demanda durante 2 anos. Vocês concordam comigo? Nós facilitamos a vida dos nossos alunos para que desse certo. E foi o certo a fazer. Não tinha outro caminho. Tá? Então, nós demos provas, obviamente, com consulta. Não teve uma cobrança de chamada em todas as universidades como deveria ter sido feita. Eu tenho prova, a gente usava o Moodle, não sei vocês, 25% da minha primeira turma não acessou o Moodle nenhuma vez. Já tinha um índice anterior à pandemia assim? Tinha, mas não ultrapassava 10%, eles cancelavam a disciplina até o fim, para isso não ir para o histórico. Tá? E os alunos se queixando de desconcentração, de eu não estou conseguindo me orientar, eu não estou conseguindo organizar as atividades que eu tenho que fazer. Então, aqui eu entro em outro construto do cérebro, tá? Que são a cobertura do nosso cérebro. As funções executivas, executive functions em inglês. As funções executivas são as funções mais complexas do ser humano e que só terminam de se desenvolver nas mulheres até 32 anos de idade, nos homens até 37. Então, dica para a vida, para quem foi recasar, case com um homem 5 anos mais velho do que vocês no mínimo. Para ver se os caras pegam no tranco. Desculpa, gente, tudo é evidência científica, nada contra os homens, mas já que a gente se ferrou mais, inclusive até na pandemia, dá uma brincadinha, né, com o sexo oposto, não faz mal a ninguém. Baseada em evidências, então, né? Mas as funções executivas, gente, são aquelas de planejar, organizar, me automonitorar. Ó, eu tô com uma lista aqui de pontos e de evidências que eu não posso deixar de compartilhar com vocês. Tô dando check. É isso que a gente faz na mente o tempo todo. A gente tá agindo, revisando o que a gente acabou de fazer, o que falta para replanejar. Então, eu abro a minha agenda, a gente tem lá as metas a seguir, pessoais, profissionais, os diferentes campos de trabalho, e tu vai te reorganizando o tempo todo. Isso requer autonomia, isso requer automonitoramento. Uma Rochelinha mais desenvolvida do que essa Rochelle que está falando para vocês, dizendo: Rochelle, faz tal coisa. Rochelle, faz aquele outro. Rochelle, faz aquele outro primeiro. Não deu tempo, desiste desse, pega aquele outro. Faz o que puder agora vai ser isso. Muitos alunos não tinham isso. Por quê? O tete-a-tete de ir para a universidade presencialmente tem um efeito de modelagem, de inspiração. Eu estou vendo todo mundo junto ali. Eu encontro professora, o nosso cérebro estava habituado de adulto a pedir ajuda presencialmente. Certo? Fora a vinculação, o vínculo. Né? Vamos pegar ali o mínimo de idade, 18, 19, 20 anos que chegam para nós, lá no primeiro semestre. Tá? Todo o hábito, toda a trajetória, vocês têm que pensar que o cérebro, a gente nasce com vários tracejados incompletos, linhas intermitentes, tá? Como se fossem aquelas cartilhas de antigamente de psicomotricidade, para a gente preencher e fechar a figurinha, tá? Essas lacunas onde não terminou de preencher, a gente vai preenchendo vivendo. Então, com 19, 20, 21 anos entrando na faculdade, o que eu tenho desses caminhos preenchidos? Eu tendo aula presencial. Tá? Claro que a gente já tinha aula online, algumas especializações, cursos de extensão, vídeos complementares, todo mundo já usava multimodalidade, a maioria, tá? Mas aula o tempo todo, porque tu não tem outra alternativa, né? Então, assim, várias estratégias foram adotadas, né? Eu dei 4 semestres, vocês também, né? No primeiro semestre, eu dava aula síncrona, uma semana sim, uma semana não, com duração de 1h30, e deixava vídeos de 1 hora gravados, para que os alunos não reclamassem que estavam tendo menos aula do que deveriam ter. Veio um monte de reclamação. Prof, não estamos dando conta, não estamos dando conta.
me pediram, prof, a gente calculou que se a senhora conseguir fazer uma aula com 14 slides, tá? Eu comecei a fazer, gente, olhem o que eu desenvolvi. Eu comecei a fazer aulas curtas de 12 a 15 minutos de duração e uma aula trailer de 3 minutos da aula curta. Considerei isso um experimento, tá? Então, eu passei a usar isso nos demais 3 semestres e deu muito certo. Só que, gradativamente, a taxa do primeiro semestre de 25% de nunca ter entrado no meu Moodle, nunca ter assistido uma aula minha, aumentou para 55% em 2021/2. Sendo que eu sou considerada uma das professoras que mais motivam a aula, pelo meu jeito informal de dar. Para vocês terem uma ideia, numa das aulas, eu me vesti e dancei lambada no início da aula para explicar sobre memória implícita, memória motora. Tá? Não é para me gabar, para dizer que realmente eu só não botei um nariz vermelho de palhaço para ajudar na aula online, porque achei que seria too much, seria muito exagerado. Tá? E os alunos eu tinha no máximo 6, 7 com câmera aberta. No máximo. Tá? Então, agora voltei para a aula presencial. Ao voltar para a aula presencial, eu tive uma sorte, gente. Como eu sou pesquisadora, eu tenho 2 disciplinas na graduação, o resto é orientação de pós, pesquisa e produção científica, né? Inclusive essa atividade que eu estou fazendo aqui agora. Então, a turma que eu peguei é a turma que entrou na pandemia. Entrou em 2020/1. Tá? Eles não tiveram... A experiência de aula presencial foi o ensino médio. E cursinho para quem fez. Então, a primeira aula presencial era minha. 66 alunos na minha disciplina. Gente, que turma! Turma de dar orgasmo docente. Tá? Uma turma assim, ó... ninguém pegava celular, eu não acreditei naquilo. Bom, a pandemia serviu para alguma coisa. Ninguém pegava celular, todo mundo me olhando, anotando tudo, fazendo pergunta inteligentésima. Eu disse, meu Deus, será que é eu que estava com saudade de dar aula presencial? O que aconteceu? Ou o povo mudou? E o que a literatura internacional está trazendo de alteração no ensino universitário devido à pandemia é mentira. E aqui no Brasil vai ser um fenômeno plus, magnífico, diferente. Tá. Chegou o momento de fazer a primeira avaliação, gente. Professora, pode ser com consulta? Viraram tudo criança de 2ª a 3ª série. Professora, a gente está muito nervoso, professora. Ontem deu diarreia. Ontem eu senti uma gastura no estômago. Mal. Minha mãe queria falar com a senhora. Quando ele falou, minha mãe queria falar com a senhora, eu me segurei na cadeira. Eu imaginei a mãe do universitário vindo falar comigo. Como é que eu me portaria frente a essa mãe? Eu ia entregar meu cartão, me procura na clínica. Aqui, na faculdade, eu não vou falar contigo. Eu vou te dar, fazer uma sessão, eu te ensino a dar autonomia para o teu filho. Tá? Então, olha o que é o absurdo. Mas era uma turma boa, gente, estudiosa, mas que não estavam com autoconfiança. E estavam antecipando uma autopercepção de baixíssima eficácia, que eles não conseguiriam. Então, o que eu fiz? Tá? Sabendo de todo o mapeamento desses 60 estudos internacionais, de que o nível de aprendizagem diminuiu e que a autonomia para estudar sozinho, inclusive, houve extinção de hábitos de estudo, tá? Eu diminuí o nível de complexidade da minha prova. Eu sempre fiz uma prova multimodal, gente. Tem questão de VOF justificando as falsas, tem questão de completar, tem questão de única alternativa a ser marcada, e tem aquelas questões de 3, 4 afirmativas que eles têm que ver. 1 e 2 estão certas, 1 e 3 estão certas, nenhuma está certa, todas estão certas, tá? E tem uma dissertativa. Por que eu faço questão? Dá um trabalho desgraçado para a gente corrigir dissertativa? Dá. Mas esse povo está desacostumado a escrever. E como eu estudo muitas circuitarias da linguagem escrita, a linguagem escrita é extremamente necessária para a evolução da abstração do pensamento, gente. Se essa gurizada parar de escrever, a gente está ralado. Tá? Então, eu me esforçava sabendo que era importante fazer isso. Bom, gente, eu diminuí, fiz em dupla, tá? Não dei consulta, eles estudaram e eu fiz um exercício com eles antes da questão dissertativa, que era uma questão de estudo de caso, tá? De uma criança com dificuldade escolar, por XYZ, eles tinham que pensar nos diagnósticos e como avaliar o pacientinho.
Eu disse, gente, essa questão dissertativa vai cair uma muito parecida, com esse mesmo raciocínio, mas dados totalmente diferentes. Então, a gente usa a técnica de dessensibilização, que é uma técnica de expor ao alvo do medo, do desconhecido, para que depois, quando chegue, pelo menos tu remova essa parte de emoção negativa do teu aluno, tá? Bom, digo para vocês que a média da minha turma foi 9,4. Foi a maior média que eu já tive em 15 anos de docência universitária. De turma. Tá? Óbvio, eles estudaram muito porque eles estavam com medo. É uma turma diferenciada. Eu facilitei a prova e usei essa técnica de dessensibilização. Tá, gente? Então, assim, partindo do princípio, fazendo uma síntese de tudo que eu falei até agora, que os adultos em idade, né, de ensino universitário estão com menos recursos de saúde mental. Estão habituados à moleza, falando em linguagem leiga. Tá? Não estão mais habituados a estudar. E que é a primeira vertente dele, né? A vertente deles é um retorno às aulas presenciais com avaliação e com tudo. O que a gente precisa, e sabendo que eles vão ter menos recursos de funções executivas, porque são dessa geração com menos funções executivas mesmo, de automonitoramento, de autonomia, de independência, nós precisamos reduzir conteúdo. Por quê, gente? No princípio da economia cognitiva, se eu tenho pouca demanda, o cérebro se desliga porque está muito fácil. Que foi o que aconteceu com a aula online. Além da desatenção, tá? Se eu tenho muita demanda, tipo, eu cobro muito igual, eu sigo em 2022 o que eu estava seguindo em 2019. O cérebro também vai se desligar, porque as metas são inalcançáveis para o estudante. Ele entra em stand-by porque não há luz no fim do túnel naquele caso. Ele olha e diz, meu Deus, eu não sei nem por onde começar. Certo? Então, a gente tem que diminuir o conteúdo. Vamos supor que a gente pegue num gráfico de setores, o meu conteúdo é 100%. O que desses 100%, quais são os 50% dentro dos meus 100% de conteúdo que realmente importa demais na minha disciplina? Que eu não aceito assinar embaixo de um certificado de formatura do título do Ministério da Educação quando essa criatura se formar. Tá? Reduzir. Diversificar as maneiras de avaliar, para que a própria avaliação seja um exercício de memória. Nós não podemos esquecer que nós temos 3 grupos da pandemia. Um grupo que apenas viveu a pandemia, não teve Covid, não teve perdas de Covid, por Covid, tá? Esse grupo que só viveu a pandemia, ele já refere dificuldade de saúde mental, diminuição de concentração, lentificação da velocidade de pensamento. Certo? Tem o grupo intermediário, que viveu a pandemia e que perdeu alguém por Covid. Então, tem o luto, tem a depressão, tem a morte concreta na sua vida e todo aquele período que ficou um gap de aprendizagem. E tem o terceiro grupo, que viveu a pandemia, teve Covid e ainda perdeu gente por Covid. Gradativamente, esse grupo vai piorando em aprendizagem. Tá? Então, a gente tem que usar agora, mais do que nunca, recursos de diminuir as demandas, para gradativamente voltar a aumentar as demandas. O lema menos é mais tem que ser adotado na maioria das disciplinas. Todos os conteúdos têm que ser ensinados com a maior diversidade possível de modalidade de input cerebral, de entrada, seja visual, seja auditiva, seja escrita. Tá? Então, aula com slide, aula com vídeo, aula baseada na conversa, aula botando a mão na massa. Ah, minha disciplina é muito teórica. Associa aquela teoria com o que ele vai ver na prática lá adiante. Tá? Faz alguma vivência prática para ajudar. Traz o máximo de exemplos possíveis. E usa partes da aula para exercitar como vocês estivessem fazendo a avaliação. Tá? Porque a técnica de repetição e de exposição ao que eu vou ver depois como instrumento avaliativo ajuda a cobrir de fora para dentro parte dessa lacuna de saúde mental que ficou para trás, que a gente vai ter que reconstruir. Tá? É uma geração que vai sair mais fraca de conteúdo? Provavelmente sim.
mas é uma geração que a gente tem que reduzir danos desde agora, para que a gente não tenha mais perdas cumulativas com este decorrer. Tá? Então, retomando, o mapeamento que tem alteração de saúde mental para a maioria, redução dos recursos de aprendizagem para a maioria, em termos de impacto cognitivo, diminuição de recursos atencionais, de motivação, tá? Então a gente tem menos cérebro livre para pensar, porque eu não estou mais tão engajado com a aprendizagem como um dia eu fui. Foi dado um banho de água fria, né? Fora as dificuldades econômicas, muitos alunos estão tendo que trabalhar. Ou durante a pandemia, já que tinha aula online e muito vídeo que eu podia assistir depois, eu assumi empregos, bicos, para ajudar a família e assistia de noite. Agora eu tô tendo que me virar nos 30. Tá, gente? Então, o facilitar agora é o único caminho para depois nós voltarmos a dificultar de degrau em degrau. Porque não adianta a gente querer cobrar como em 2019, com uma crítica como docente universitário, que eles já não eram o ideal de alunos, que nós fomos, na nossa maioria, tá? Nós não podemos cobrar em 2022 como a gente cobrou em 2019, porque a gente não conta mais com cérebros nem com saúde mental de 2019. É como pedir, tá, para um Corsa performar como uma Ferrari. Certo? Então, não adianta eu cobrar o 20º degrau da escadaria se o nosso aluno está no segundo, no 10º, no 15º, quem está melhor. Há um pequeno grupo que não sofreu danos para aprendizagem A, corresponde a 20%. Então, a maioria da turma de vocês deve ter dificuldade. Certo? Seleção de materiais, gente. Na psicologia, nós temos sempre muitos textos. Né? Então, eu já dizia 2 ou 3 que eram dos principais, porque eu queria que lessem alguma coisa, né? Então, agora eu já digo qual que é o principal, e esse semestre eu disse, gente, eu não vou cobrar leitura. Hoje eu vou fazer o que eu acho que é ideal. Quem puder se organizar, tiver tempo e tesão, vai ler. Eu vou cobrar o que eu vou dar em aula e que está nos slides. Quem conseguir ler, muito melhor. Tá, mas eu não cobrei nada de texto. Semestre que vem eu já vou cobrar um texto por aula. No outro semestre, verificando como é que vai estar a situação, eu volto a cobrar 2. Certo, gente? Então, os estudos internacionais, na sua maioria, trazem que a gente tem que pegar o que deu certo nas estratégias docentes das aulas online. Então, o que eu fiz? Primeiro semestre de aula, tudo que eu tô falando para vocês que eu encontrei na literatura e que eu encontrei nas minhas pesquisas, eu adotei para mim. Para mim, como professora, como pessoa, com mais lentificação, não sei vocês, com mais desatenção também, com menos saúde mental, tá? Não sei vocês, assim, ó, começou a tucanar essa história do terrorismo do ciclone, eu já tive lá um estresse pós-traumático, igual o pós-guerra, né, do início do Covid. Gente, tudo com C, Covid, coronavírus, ciclone, chega, tchê. Vamos parar com essa brincadeira, né? Não, chega. Fecha tudo e a gente se ferra igual depois, porque não tem como recuperar essa galerinha, tá? De tantas aulas online. Então, eu peguei, gente, aqueles vídeos curtos que eu fiz e disponibilizei como anexo das minhas aulas. Olha, gente, depois de assistir a aula, o que eu sugiro, quem tiver tempo? Assiste o vídeo de 5 minutos ou de 15 minutos antes da minha aula, assiste a minha aula e assiste de 3 minutos depois. Daí vocês vão ter a exposição da repetição, porque qual era a vantagem do vídeo? Eu poder assistir quantas vezes eu quisesse. Eu poder parar, transcrever. Essa é a vantagem da aula remota. Né? Ali na aula online, quando eu tô mega concentrada, eu pego no máximo 40% do que eu digo. Isso tem estudo mostrando. Certo? Então, isso eu levei. Tá? E também uma estratégia que a gente tem que adotar, gente. A gente sentir a turma. A gente tá perdendo a turma. Começaram a mexer no celular. Tá dando muito sono. Tá? A gente anda no meio, faz uma brincadeira, usa um outro recurso, faz um exercício na hora para ativar o povo, ou conversa. Não é ter uma ADR, mas conversa. E aí, galera, como é que vocês estão indo? O
Que técnicas de estudo vocês estão usando? Tá dando certo fazer resumo? Estão vendo os vídeos que eu passei? Tem algo que a gente possa fazer diferente? Daí traz para o aqui e agora. O trazer para o aqui e agora dá uma acordada no cérebro e retoma aquele tal papel protagonista que a gente escuta tanto na aprendizagem. Certo? Gente, era isso que eu queria passar para vocês, das evidências, mapeamento e dicas. Esqueci de falar algo muito importante, queixas de memória, tá? Então, assim, ó, quem não teve Covid já tinha queixa de desconcentração, de redução, né? Quando vê, estava no mundo da lua. Ou, Rochelle, eu estava prestando atenção, era uma aula que eu tinha vontade de aprender, eu gosto da professora. Quando eu vi, eu já estava respondendo o negócio do super lá no WhatsApp. Tá? Queixa, então, desatenção, queixa de memória e lentificação. São queixas muito frequentes da nossa geração pandemia. Quem teve Covid tem isso triplicado, ainda com o decréscimo das funções executivas, que são aquelas do automonitoramento, do pensar sobre o pensar, de planejar o que eu vou fazer durante o dia. Tá? Isso é dado de literatura e dado da minha clínica também. Eu atendo 30 pacientes por semana. Certo? Estou, então, aberta a gente fazer troca, tá? Vocês compartilharem. Estou aqui, ó, com um monte de fichinha para anotar. Se vocês tiverem dicas para me dar também, certo? Para a gente seguir aí reduzindo danos juntos. Professora Rochelle, muito obrigada, né? Foi uma, assim, uma explosão aí de conhecimento. Eu acho que é muito válido tudo que a professora trouxe. E assim, tudo muito bem fundamentado, né, com as suas pesquisas, com pesquisas internacionais, né, mostrando de fato, então, essas perdas aí, né, na cognição, na saúde mental e o que isso acarreta efetivamente nas salas de aula, né? Agora, no nosso retorno presencial, esse pessoal que está chegando. Então, muito obrigada realmente pela sua exposição, pelas suas palavras. Eu vou passar, então, para a professora Maureen, que já levantou a mão, e deixo aqui o convite para quem quiser, então, já fazer a pergunta, pode também levantar a mãozinha ali ou fazer pelo chat, que a gente vai ficar acompanhando. Professora Maureen, por favor. Estamos lhe ouvindo. Isso também eu tenho trauma, não sei vocês. Né? Eu comecei a falar, tava com meu microfone desligado. Ai, gente, tá me ouvindo? Olha a conexão! Ai, gente, eu não posso mais nem ouvir essas frases que me dão um treco, me arrepia o corpo. Ainda não estamos lhe ouvindo, professora Maureen. Tu tá com o microfone mutado. De repente sair e retornar. Tá. Mais alguém teria, então, alguma consideração, algum questionamento? Voltei. Agora sim. Tá. Voltou, Maureen, com voz agora. Nossa, que bom, precisei sair da sala e retornar. Então, boa noite já, boa tarde, enfim, boa tarde, Rochelle, boa tarde, colegas. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento, assim, porque acaba sendo um momento que a gente vai identificando, né, com conhecimento e com embasamento científico, várias das etapas que a gente passou durante o ensino remoto emergencial e durante esse retorno que está sendo tão desafiador quanto foi entrar no ensino remoto emergencial. Então, tanto para nós, docentes, eu acredito que os colegas também estão sentindo esse impacto do retorno e de uma reorganização da rotina, quanto para os alunos, que também percebi esse boom assim, de interesse deles nas primeiras aulas, compenetradíssimos, anotando tudo com sede, perguntando. Eu pensei, que sonho, que maravilha. Vamos programar uma pandemia a cada 6 anos para dar uma motivada no pessoal. Maravilha, assim, ó. Foi realmente uma sessão muito boa e eu espero que isso perdure. E, na verdade, eu não tenho uma pergunta, mas é mais para compartilhar conhecimentos, enfim, e entender um pouquinho mais, né, dessas questões de perda de memória, perda de concentração que a gente também vem sentindo. E aí um pouco diferente, né, porque nós temos as funções, né, a nossa geração, né, segundo os estudos, tem as funções executivas mais apuradas ou mais desenvolvidas, e a nossa tendência de estar sempre querendo resolver tudo ao mesmo tempo, e isso no retorno do presencial, eu acho que tem sido um fator
talvez até de desmotivação, porque a gente não vence mais fazer tudo quanto vencia fazendo remoto, que eu acredito que no remoto, em algum momento, a gente conseguiu render mais, porque não tinha tempo de deslocamento, tu otimizava as tarefas na tela, e agora não é tudo só na tela. Então, a gente acaba perdendo um pouco de tempo e se perdendo um pouco nesse... E, Maureen, a gente cansa mais dando aula, né? Uma queixa nos elevadores da universidade, que depois eu comecei a rir sozinha, voltando de carro para casa. As professoras estavam com bolhas nos pés. Eu tenho joanete, tá? O meu joanete estava atacado, a gente não estava mais acostumado a dar aula de pé. Com certeza. Então, durante a pandemia, doía a lombar. Não circulava sangue nas pernas. Agora dói os pés. Porque a maioria de nós está com mais sobrepeso também, né? Porque 2 anos, comendo, tomando cafezinho, dando aula sentada. Exatamente. Então, tudo isso são fatores que a gente vai ter que se readaptar de novo, se reinventar. Enfim, é um novo aprendizado. E isso que tu trouxe, né, das aulas, tem que diminuir a complexidade. Eu pensei, puxa vida, eu já comecei com tudo, né? Eu estava lá em 2019 selecionando leituras em inglês, vamos lá, vamos nos desafiar, pessoal. E eu não me dei conta que voltamos, mas não voltamos com os mesmos cérebros e com a mesma saúde mental. E para mim isso foi uma coisa muito importante, que eu fiquei pensando, o que eu estou fazendo com os meus alunos? Maureen, não é para te dar culpa, tá? Acho que uma coisa bem importante para nós é que a nossa geração é uma geração de sobrecarga cognitiva, gente. Isso é antes da pandemia, tá? Nós sempre tendemos, ainda mais no meio docente, tá, a assumir mais coisa do que a gente pode. É uma característica, principalmente as mulheres, tá? Então, a gente assume mais coisas do que pode, exercita ao mesmo tempo as nossas funções executivas, só que chega num ponto que a gente não rende mais. E a pandemia diminuiu esse ponto em que a gente começa a não render mais. Baixou a régua, tá? Então, uma metáfora bem legal é: sou rata de academia, o que eu acho que nenhum docente é, só se for da educação física, olha lá, tá? Rata de academia, vou 5 vezes 1h30 por dia de treino, quem dera, nunca na minha vida, em 43 anos de idade, eu consegui fazer isso, tá? Daí, mandam eu ficar 2 anos parada. Ou fazendo meia hora, 2 vezes por semana de exercício. Daí, depois de 2 anos, Rochelle volta a fazer 1h30 todos os dias de academia. Entendeu? O músculo não vai aguentar. Do mesmo modo, o cérebro é um órgão, ele não vai aguentar. Assim como os olhos não aguentaram e aumentou, a gente teve um surto de miopia. Tá? A Sociedade Brasileira de Oftalmologia está apavorada. Devem ter professores de medicina, que eu não sei se a Unipampa tem medicina. Temos. Tá? Então, realmente, essa alteração de memória, Maureen, é porque o cérebro funciona por demanda, né? Então, a gente se habituou a ter menos esforço cognitivo. E agora voltaram a cobrar esforço cognitivo, é a mesma coisa que a academia. E daí não é da noite para o dia. A previsão, gente, feita para crianças e adolescentes é de no mínimo 1 década para a gente recuperar o ritmo de antes, que já não era tão bom. Para adultos, não há na literatura, até onde eu tenho encontrado, uma previsão. Perfeito, obrigada, Tá? Rochelle. De nada, Maureen. César, isso. Olá, boa tarde, Aline, Rita, enfim. Que voz de locutor de rádio, tia César Antônio. Há muito tempo atrás eu tinha um programa na rádio mesmo. Que legal. De debates e tal, mas doce lembrança, tempo bom. E Rochelle também, obrigado pela palestra. Eu queria aproveitar esse espaço aqui. Primeiro, a dificuldade da Câmara, ela existia, né? E vinham várias desculpas, né? Estou no celular, não sei o quê, blá, blá, blá. Os alunos, era uma dificuldade para abrir a câmera, né? Durante as aulas remotas. Enfim, esse retorno, eu encontrei uma realidade muito parecida com a que tu te referiste na tua fala aí, né? Mas uma coisa interessante, vamos dizer, a apatia apresentada antes da pandemia do aluno em sala de aula e que ocorria na aula remota, ela continua a mesma. Eu não vi mudança, né? Então, tu tem um aluno aquele que
para te conseguir fazer ele participar de uma aula, a dificuldade é a mesma, não vi diferença. Eu adotei a estratégia parecida com a que tu te referiste. Os vídeos que eu produzi, e produzi vários durante a pandemia, vídeos curtos, né? Eu disponibilizei no Moodle também, né? Além da aula presencial, para servir de reforço, né? Tu tá na aula presencial, vai no vídeo, vamos dizer, a repetição, a lembrança, a melhora faz com que a assimilação de conteúdo melhore. Prática, exercícios para motivar, tudo, né? Isso eu estou fazendo, tá? E eu tenho 2 componentes que são de laboratório em que fica mais fácil, né? Qual é a tua área, César? Eu engenharia de produção, então eu tenho automação, que é praticamente em laboratório, e processo de fabricação é em laboratório. Mas tem uma que é do 4º semestre, que eu peguei a turma da pandemia, né? Que é um componente teórico, né? Então, tem gente de todas as engenharias, né? A química, engenharia de energia, produção, enfim, que é uma disciplina que é uma física aplicada, na verdade, né? Mas tem muita ligação com a prática. Então, a gente procura fazer isso, né? Mostrar enfim, o que ele está fazendo, o que vai repercutir no contexto, né? Por que as coisas são importantes para a área que ele está atuando, tudo a gente faz. Mas o que eu fiquei estarrecido e o que me deixa muito triste é, com todo esse material suplementar disponibilizado em vídeos que eu levei tempo para produzir, curtos, didáticos, né, de boa qualidade, 20% assistem. Isso me deixa muito triste. Eu te Então, dou parabéns essa... pela coragem. Eu não fui ver a estatística do quanto que assistiu. Não, eu acompanho para poder ver quem está realmente... Ver aqueles 20% interessados, né, que estão para tentar puxar os outros, né? Então, identificar os alunos que tu consegue ver. Mas, olha, não passa de 20%, né, de alunos que foram baixar esses conteúdos. A gente já está com um mês de aula, né? Já vai fechar um mês de aula. Então, esse é um grande ponto de interrogação, né? Por que isso acontece? E acontece com a turma pandemia, que só vivemos a aula remota, período online, e acontece com a turma que já viveu antes, período anterior à pandemia. É muito estranho isso, né? É uma constatação. Muito. Eu só queria compartilhar isso. Então, é um desafio, né? Então, eu fico aqui me perguntando como é que eu vou fazer esse pessoal despertar interesse para ver material que me Dá dera. um trabalho que eles comparem a aula presencial com o vídeo. Isso, com certeza. Quem me dera eu tivesse tido essa oportunidade quando eu estudei, né? Tinha que estudar só no livro, né? Mas, enfim, é isso. Quanto à avaliação, eu acho que tu tens razão quando tu coloca. Eles têm temor da avaliação. Essa é a questão. Isso tem que quebrar. Eu também adoto a mesma sistemática que tu faz. Vamos dizer, bom, olha, pessoal, na avaliação vai ser parecido com o que a gente está vendo aqui. Tu tem que quebrar esse temor da avaliação, né? E antever a eles como a avaliação vai ocorrer. Para eles, isso quebra um pouco esse medo da avaliação. Mas funciona com a gente também, né? Imagina tu ir para uma prova e não saber o que vai acontecer na prova. É complicado. Então, isso é importante, né? Eles saberem por que eles vão ser avaliados e que tipo de avaliação eles vão ter. Então, treinar a avaliação antes é importante. Quebra esse gelo aí da coisa. Só a minha colaboração aí. Adorei, César. Obrigado. Adorei.
Obrigada. Obrigada. Rochelle, o professor César Flaubiano, ele é o nosso pró-reitor de graduação, pró-tempore, e está aqui também acompanhando a atividade e tem uma pergunta ou uma consideração. Professor Meu César. xará, boa tarde, César. Esqueci de te cumprimentar. Boa noite, César. Boa noite, Rochelle. Boa noite a todas. Obrigado pela palestra, né? Bem descontraída. Estava aqui trabalhando, liguei na palestra e adorei. Eu vou só identifiquei uma fala tua aí, né, em relação ao conteúdo, né, a quantidade de conteúdo, né? Eu sempre me preocupei com isso, né? Nós professores corremos para dar todo o conteúdo, né? E é um volume grande, né, de conteúdo. E o que aconteceu durante a pandemia? No primeiro semestre, eu dava uma hora e meia, mais ou menos, de aula, né, gravada, disponibilizava as gravações, e quando chegava em época de prova, eu ligava a câmera, eu tinha um quadro, né, montei uma mini sala de aula em casa, tinha um quadro ali, porque a minha área é matemática, né, então tem que fazer conta, não tem. Então, chegava no período de revisão, os alunos pediam questões, né, para resolver, só que questões que já estavam gravadas. E aí eu percebia que eles não assistiam às aulas, né? Eles faziam pergunta, mas isso está gravado na aula tal. E aí o que aconteceu? No outro semestre eu comecei a dar aulas mais curtas, né? Eu fazia com que o vídeo, a aula não passasse, a gravação pelo menos não ultrapassasse 30 minutos, né? Aí eu vi que eles começaram a assistir, né, mais. Bom, mas mesmo assim 30 minutos é muito, né? Se tu tem mais de 10 aulas, né, e depois chega na hora da revisão, tu não vai assistir tudo aquilo, né? E o que aconteceu durante a pandemia? Bom, eu tive que fazer as apostilas para não ter que estar escrevendo, né? Então, a parte formal que eu escrevia no quadro, né? Hoje eu não faço mais, né? Mas, então, eu já vou direto no assunto, porque o conteúdo escrito os alunos já têm, eu já posto no Moodle, né? E o que aconteceu? Né? Eu vou confessar agora aqui, né? Nós estamos há 3, 4 semanas de aula e eu já estou com quase todo o conteúdo dado. O mesmo conteúdo que eu levava o semestre, um tempo maior, eu consegui dar num tempo muito mais rápido, né? E agora eu estou, digamos assim, estou dando exercícios, revisando, voltando, né? Então, foi uma coisa, assim, um impacto que eu tive, assim, de que, o material está lá. Inclusive, eu estou disponibilizando ainda as aulas que eu tinha, né? Mas eu estou indo mais direto, assim, sabe? Não tô escrevendo tudo que eu escrevia no quadro antigamente, eu não escrevo mais. Tu sabe, então... César, que honra falar com um pró-reitor. Querido, assim, a única estratégia de aprendizagem validada por pesquisas em neurociências para matemática é exercitar, é exercício. Uhum. Exercício em cima de exercício. Então, se tu puder agora ocupar o restante do teu semestre com exercício, exercício, exercício. É o que eu estou fazendo, Um grupo corrigindo do outro, identificando o padrão de erro e como evitar de errar. Só que eu notei que antes, alguns alunos não copiavam a matéria, agora ninguém copia a matéria. Ninguém copia a matéria. Eu até suplico para eles, olha, pessoal, tragam a calculadora, os cálculos que eu faço aqui, vocês vão exercitando, porque vai chegar na hora da prova, vocês estarão desabituados com o uso da calculadora, porque é normal, até chegar na hora da prova, eles não sabem nem utilizar a calculadora. Tem dúvidas, né, em alguma operação na calculadora. Né? Então, isso aí eu tenho notado, assim, sabe, que eles têm utilizado muito menos o caderno, né? Claro, eles sabem, a aula está gravada, tem todo o material lá gravado. Só que daí depende, César, de um automonitoramento deles, de eles se organizarem para assistir depois. E a gente sabe que uma das dificuldades comportamentais da maioria dos estudantes é a procrastinação. Eu deixo para depois, daí se acumula e eu não consigo.
Tu sabe que com a tua fala, César, eu me dei conta que eu também estou acabando o meu conteúdo. Hoje eu consigo dar as minhas principais manchetes em menos de meia hora na sala de aula. E daí eu vou dando mais exemplos, mais exemplos. A gente acabou perdendo a nossa prolixidade. Porque não tinha mais o que fazer. Né? Então, era esse o relato. Inclusive, eu estou tentando agora aumentar um pouquinho o conteúdo. Não aumentar, mas ver alguns casos mais específicos que eu não conseguia tratar antes. Agora eu tenho tempo, né? Mas vamos ver. Ainda não tivemos a primeira prova. A prova que vai ser o balizador, né? Então, Vamos ver. Um relato inicial, né? Obrigada, Mas, César. obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Bom, nós ainda temos um tempinho, fiquem à vontade. A professora Rochelle está aqui à disposição. Podem utilizar ali o chat, pode levantar ali a mãozinha para fazer algum questionamento. Professora Rochelle, eu acho que a sua fala foi muito importante, né, no sentido assim de realmente esclarecer e até, como a professora falou, tirar essa culpa, né, dos professores de que realmente não é que o professor, ele, né, eu estou ficando pior ao diminuir o conteúdo, né, a ter esses cuidados assim com a forma de expor a própria aula, os próprios conteúdos, da organização, né, de ter que diminuir esse ritmo. Então, eu acho que a sua fala foi nesse sentido, assim, de realmente acolher os professores e mostrar que realmente não tem como seguir no mesmo patamar de 2019. Nossos alunos, eles não têm condições, sejam os alunos que estão ingressando este ano, né? Então, estão entrando pela primeira vez na universidade agora e já com aula presencial, sejam aqueles alunos que já estão há 2 anos na universidade de forma online e que também estão chegando agora para ter a aula presencial, que para eles é uma novidade, embora eles estejam já há 2 anos na universidade, mas parece que eles estão entrando agora, né? Porque foram 2 anos... Fazendo um gancho com as áreas dos 2 Césares, né? A área mais afetada na aprendizagem na adolescência foi a matemática, a primeira área, tá? Então, o que eu recebi, César Fabiano, de queixas, assim, dos meus pacientes, né, que não tinham descalculia, não tinham alteração da aprendizagem da matemática, nem da cognição matemática. Rochelle, eu desaprendi a calcular. Eu não me lembro mais como raciocinar em matemática, só consultando, eu tinha um passo a passo, e agora eu não consigo mais fazer sozinho, tá me dando pânico. Os alunos referem isso, chegando aqui para mim, e referem nas escolas, que eu tenho muito contato com os professores de educação básica também. Tá? Então, acho que isso fecha todas, assim, né, Aline? E a segunda maior dificuldade, gente, é compreensão textual. Então, é compreender texto, é compreender uma instrução para uma prova, para uma questão. Tá? A Fabiane Moreira ali levantou, né, Aline? Fabiane, obrigada, tu fez contato visual comigo a minha fase inteira e perdeu sorrisos. Eu mantive minha motivação conversando contigo. Eu que agradeço pela oportunidade de todo esse compartilhamento, né, que tu trouxeste para esse momento e que acalmou os nossos corações. Nós também estamos bem ansiosos com esse retorno, nós também estamos experienciando, né, essa nova adaptação, e com certeza todos nós fazemos o que amamos, mas nem por isso os desafios deixam de existir. E aí eu queria só compartilhar e comentar nesse momento exatamente o que tu acabaste de falar. A gente acabou filtrando o que era mais importante para cada um dos componentes curriculares, cortando coisas que a gente achava muito importantes, mas que não eram efetivamente a base do conhecimento para aquilo que a gente ensinava, e a pandemia nos obrigou a condensar um pouco. E agora, no retorno, eu optei por continuar utilizando o tempo sem correr, então eu vou muito mais devagar, eu faço avaliações em cada aula, né, com os meus alunos, mas o que a gente faz? A gente lê junto e corrige junto. E essa correção envolve a leitura do enunciado até o ponto. Então, o que até aqui foi dito? Foi uma afirmação que estava dizendo isso. A gente está trabalhando a interpretação justamente para acabar com aquele medo de olhei a folha de papel e não sei o que fazer, essa folha vai me vencer. A gente está tentando... Qual é a tua área, Fabi? Eu sou farmacêutica. Que legal, Bri. Olha, parabéns. Mas era uma necessidade que a gente já via antes, né?
da pandemia. E com a pandemia isso se agravou. Então, o tempo tem sido usado, a gente corrige a avaliação junto e a gente interpreta, alternativa. Eu gosto muito de pegar questões de concurso, porque a grande maioria dos estudantes vão fazer processos seletivos ao sair, né, do curso, e a disciplina que eu ministro é bastante importante para esse curso. Então, a gente tem trabalhado assim, eu vi que aí eles vão se acalmando, que eles vão vendo que, bom, dá para interpretar assim, a ideia é exercício, né, é exercitar essa capacidade. Parece que está dando certo, não torna mesmo difícil, eles são assustados, mas eu acho que é uma forma de, agora eu já sei nessa aula o que esperar para a próxima, como que eu vou ler, como que eu vou interpretar, o que eu vou estudar, então isso tem ajudado bastante. Que legal, Fábio. Muito legal. Porque esse é um papel do professor que a gente sempre interpretou que era só até o ensino médio, né, de mediar, e realmente a gente vai ter que dar, às vezes até pensar em voz alta como é que se resolve, gente. Porque é uma estratégia, a Meltzer, desde 2000, desde o final da década do cérebro, ela é uma neuropsicóloga, tá? Estadunidense. Ela traz os princípios das estratégias dirigidas, explícitas e do pensar em voz alta para o aluno, para ele ter um modelo, um norte de onde seguir, na escuridão, assim, sabe? E a gente vai ter que usar cada vez mais. Se a gente sentir que está pegando muito leve, é uma turma diferente, ok, daí vamos subindo, mas gradativamente. Eu acho que essa é a dica de hoje, né? Menos é mais, né? A gente começar com menos e gradativamente ir aumentando, né? Porque, de fato, e eu acho super importante, de novo, né, a tua fala, e principalmente nas pesquisas que respaldam, que não é assim, a gente já tem observado isso cotidianamente, mas quando tu traz, né, pesquisas que respaldam, quer dizer, realmente houve uma defasagem, realmente nós não podemos começar 2022 como começávamos em 2019, realmente temos que diminuir, né, o ritmo para poder avançar daqui adiante. Como, assim, eu acho que muito válida realmente essa tua fala, né, e era uma necessidade, eu acho que a gente tinha também, assim, de conversar sobre isso, né, dos professores tirarem daqui a pouco esse fardo de achar que, mas eu tô ficando muito fácil com esses alunos, e na verdade não é, eles estão realmente com muita dificuldade. E não esqueçam que vocês começando, pegando mais leve, gradativamente aumentando a complexidade, a cobrança e a demanda, vocês vão estar estimulando a redução de danos no cérebro dos alunos de vocês. Porque daí eles vão gradativamente ofertando mais atenção, mais memória, mais aprendizagem. Tá? Vocês vão estar sendo clínicos dentro da sala de aula. Rochelle, nenhum professor quer ser clínico. Mas a gente vai ter que voltar. O papel da escolarização no cérebro, a gente realmente move montanhas. Um dos meus estudos de pós-doutorado foi mapear as trajetórias cerebrais de pessoas menos escolarizadas e mais escolarizadas. Cada ano de estudo faz diferença em ativação cerebral, para vocês terem uma ideia. Tá? E uma curiosidade minha, enquanto o pessoal vai se organizando para fazer mais perguntas, gente, não se sintam obrigados a fazer, que nem na aula. Não, vamos abrir mão do cronograma, quem é que não se agarra no cronograma, no programa da disciplina e diz, ai, como eu te amo, né? Vamos desapegar um pouco e vamos desapegar. Tinha que durar até as 19, não durou, ninguém vai morrer. Tá? A Aline tá ali, ó, não vamos. Eu falei pra Rochelle que vai até às 19, eu tenho que seguir o cronograma. Botando o povo na obriga para fazer pergunta. Gente, relaxem. Se a Aline quiser concluir agora, a gente vai estar bem também. Tá? Tem Instagram, tem Facebook para nós mais velhos, tem Gmail, a gente vai se correspondendo, né? E eu espero que todo mundo consiga se recuperar também, né, gente? Nós estamos em sobrecarga. E é uma sobrecarga também da expectativa, a expectativa de que, como a Maureen falou, a gente queria que voltasse a ser que nem antes, e não é assim. Infelizmente não tem um botão, né, que nem interruptor de luz. Cheguei, a sala está escura, eu vou ligar e a sala vai estar iluminada. Infelizmente não é assim. E não tem nenhum remédio que promova isso também. Só o viver. Fala, Aline. Nós tínhamos, até antes da pandemia, assim, uma série de estudos que mostravam que a exposição excessiva das telas, né, tiravam a concentração.
2 anos efetivamente na frente das telas, né? Tem algum estudo que já mostrou o contrário? Estudo, É igual gente! o ovo, uma hora ele é vilão, uma hora ele é bonzinho. O café é Não, assim, né? o pior, além do ovo, foi a berinjela. Dos 13 aos 16 anos, eu acordava em jejum, eu e meu pai com colesterol alto, e tomávamos suco de berinjela crua. Eu não posso hoje nem sentir o cheiro. Para 3 anos depois, em uma nova pesquisa bombástica, dizer que não tinha feito porcaria nenhuma no colesterol. É triste, né? Mas, enfim, o rumo da ciência é assim, uma hora pode inverter as regras. Assim, Aline, tanto aumentou que se criou um novo diagnóstico, Zoom fatigue. Fadiga do Zoom. Tá? Eu sou uma, eu aceitei porque eu achei o máximo poder falar para os pares. Para mim foi uma primeira experiência. Nós nerds, a gente adora debutar em alguma coisa. Eu estaria debutando hoje, tá? Mas eu não suporto mais nada online. Eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia e, logisticamente, nós íamos tirar o caixa todo da sociedade fazendo um congresso presencial, porque os locais estão muito caros agora no retorno. Tá impagável. A gente não poderia passar isso para o congressista, repassar, né? Então, nós vamos ter que fazer online de novo. Por Deus, eu chorei por um dia, porque eu não acredito que eu vou ter que dar palestra online, tudo de novo, todo o congresso. Eu louca, eu já estava pronta para montar a barraquinha do abraço no congresso. Abraço da presidente ia ter. Eu ia lá, tá lá só para abraçar o pessoal e ver como é que o povo tava. Sabe? É um absurdo isso. Então, o excesso de telas, gente, ele prejudica desde saídas, né, como os olhos, um aumento de miopia, o meu astigmatismo aumentou horrores, eu não sei vocês, tanto que às vezes eu tenho que ficar sem os óculos, porque me cansa mais do que ficar com os óculos, né? E a gente tem que alternar. E a tela também, Aline, faz com que o cérebro se corrija o tempo todo. Tu espera um tipo de reação e vem outro. Para nós, porque para mim, 43, os caras da matemática, tudo aqui comigo, deixa eu abrir a calculadora, não riam de mim, eu sou da psico, tá? O máximo que eu sei é estatística. 2 dividido por 42. 4,7% da minha vida eu passei dando aula e fazendo tudo por telas. 4,7%. Então, todo o restante, 95% das nossas memórias é de contato presencial. Então, o cérebro está sempre tentando ajustar. Volta para aquilo, volta para o que tu tem de memória, que é a aula presencial. Para nós ainda é muito mais fatigante dar aula online. Só que agora, como nós nos reacostumamos por 2 anos, o cérebro demora um tempo para se ajustar. Eu volto da sala de aula detonada, parece que eu dancei lambada. Tudo bem que a gente está ficando mais velho, né? Só para ilustrar e justificar o exemplo da lambada, minha primeira experiência docente foi para ganhar meia bolsa na aula de jazz. Eu dava aula do que eu, na adolescência, de lambada. Então, minha primeira experiência docente foi professora de lambada. Antes de ser neurocientista. Tá, gente? Hoje eu não danço mais 2 para lá, 2 para cá. Hoje quem dança é o cérebro, o resto do corpo não aguenta mais. Retomar essas atividades, Rochelle, dia de desafio vem aí. Não, eu tô retomando musculação, tudo agora, mas voltar a dançar lambada? A lombar, o Joanete não deixa mal. Gente, foi um prazer, tá? Eu vi que vocês são de diferentes campos, né? Isso. Bagé, aqui eu estou vendo em Bagé, deixa eu ver quem mais aqui está aqui. Uruguaiana. Deixa Alegrete, eu ver. Tinha gente de Alegrete aqui. Eu tive recentemente, julho do ano passado, eu fui visitar uma egressa minha, que se doutorou comigo, em Uruguaiana, e visitamos a família dela em Alegrete. Eu mostrei para os meus filhos a cidades. Eles adoraram. Meu sonho era ser do interior, gente. Eu não era para ter nascido em capital, foi um erro de percurso. Professora, então, assim, nós agradecemos imensamente, né, a sua presença, as reflexões, né, os valiosos ensinamentos, e trago aqui, então, né, lhe chamo para fazer as suas considerações finais. Lembro aos nossos participantes, né, que assinem um registro da presença para certificação. A nossa próxima atividade do ciclo é dia 25 de maio, né, das 17 às 19 horas,
com o professor Fábio Carmona, abordando a potencialidade da sala de aula invertida no retorno presencial das aulas. Essa gravação ela vai estar disponibilizada no canal do YouTube da Prograde. Então, tão logo a gente encerre aqui a gravação, acredito que no máximo, segunda-feira que vem, a gente já esteja disponibilizando essa gravação no canal do YouTube. A palestra do professor José Valente, da semana passada também, né, vai estar disponível, da professora Terezinha Rios já está disponível lá no canal da Prograde, então curtam lá o canal da Prograde e acessem as gravações. Professora Rochelle, suas considerações, então. Queridos, então, acho que, como manchetes, que é o que a gente deveria fazer em todas as aulas, usando uma técnica de memória episódica, tá? Todos nós temos a tendência de lembrar mais do início de uma aula ou do final, tá? Ou dos dois, quem conseguiu ter mais desenvolvimento de memória ao longo da vida. Então, sempre no final da aula a gente faz um fechamento e na aula seguinte a gente começa fazendo um gancho com a aula anterior e dando um brief do que vai, um briefing do que vai acontecer na aula, certo? Então, as manchetes são: o nosso cérebro mostra resultado a partir do que é demandado. E essa demanda tem que ser na média. Se a demanda for pequena demais, for baixa demais, o cérebro tende a tirar time de campo, porque está sobrando energia, tá? E daí eu presto menos atenção, vou aprender menos. E se a demanda for demais, muito elevada, o cérebro também vai diagnosticar que não tem energia suficiente, então é melhor tirar o time de campo, porque ele vai perder. Certo? Então, o menos é mais. E a partir da fala do César, será que a gente precisa continuar no sistema educacional tendo aulas de 1h30, 2 horas de duração? Por que não fazer mais aulas curtas, gente? E tutorial restante, como é em várias universidades estrangeiras? Quem sabe a gente aproveita a pandemia para rever o que o nosso cérebro aguenta de aprendizagem. Tá? Tô pensando nisso agora, eu não estava na minha pauta. A partir do que tu, César, Fabiano, me falou. Certo? Acho que é algo para a gente pensar juntos. Sei que é muito difícil mudar Ministério da Educação, leis de universidades federais e privadas, mas a gente tem que repensar. Tá bom, então. Muito certo? Obrigada, professora. Nossa. Um abraço, boa noite, fiquem bem. Tá? Espero que a gente aguente bem esse inverno com os vários bichos soltos que estão por aí, que ninguém seja picado por um mosquito, tá? Da dengue, e que a gente consiga, daqui 2, 3 anos, dizer que agora voltamos à linha de base de 2019. Tomara que seja mais curto o período de redução de danos, tá bom? Um forte abraço para vocês, para as famílias, e sigam segurando firme na batatinha na sala de aula, tá? Boa noite, obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada, César, Fabiano e todo mundo. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.